Amados, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma semana começando, né? E eu novamente aqui para compartilhar contigo o meu devocional, o Maná de Graça, que é uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua semana, no nome de Jesus, amém? Lembrando sempre que o melhor de Deus está por vir, amado. Então vale a pena crer no Senhor, vale a pena confiar nele, vale a pena perseverar crendo nas suas promessas, nas suas palavras, porque ele não nos deixa confundido. Ele responde, ele cumpre cada uma das suas promessas para que o nome dele seja em nós glorificado, amém? Então vamos nos encher de expectativa, porque nessa semana o melhor de Deus está por vir, amém? Querido, eu quero compartilhar uma mensagem contigo hoje que tem como título: Não trabalhe para o inimigo do teu pai. E eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, um texto muito conhecido, né? A parábola do filho pródigo, que diz assim, o verso 11: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém? Glória a Deus. Querido, esse texto está dizendo, né, que um certo homem tinha 2 filhos. Nós podemos colocar aqui, né, tipificar esse homem como sendo o Senhor, como sendo Deus, o nosso Pai. E aqui está dizendo que ele tinha 2 filhos. Não é que Deus tenha somente 2 filhos, mas 2 tipos de filho. Tem aqueles filhos que estão na casa do Pai, aqueles que moram na casa do Pai, aqueles que amam a casa do Pai, aqueles que ficam na casa do Pai. E também tem aqueles filhos, né, mais novos, inexperientes, imaturos, aqueles, né, que vão em busca do pai somente porque querem a parte da fazenda que lhe cabe. Muitas pessoas são assim, são aqueles filhos que vão à igreja, né, ou vão buscar ao Senhor somente quando estão precisando de alguma coisa, e quando recebem aquela coisa que precisa, eles saem da presença do Pai e vão para muito longe da igreja, vão para muito longe do Senhor. E esse texto está dizendo que o filho mais novo, ele pegou, né, pediu a parte da fazenda que lhe cabia, e o pai deu a ele, porque o nosso Pai não é um Deus ruim. O nosso Pai, nós clamamos a ele, e o Senhor, meu amado, o Senhor, ele responde a nossa oração. E nesse caso, o pai deu a parte da fazenda que cabia àquele filho mais novo. E a palavra está dizendo que ele ficou alguns dias ainda na presença do pai, porém, passados alguns dias, ele juntou a parte da fazenda dele e foi para uma terra muito longe. Ele se afastou da presença do pai, da casa do pai, e foi viver do jeito que ele achou melhor, longe dos conselhos do pai, longe dos costumes da casa do pai. E a palavra está dizendo aqui que ele, quando ele começou a viver dessa forma, longe da casa do pai, longe do pai, rapidinho, a parte da fazenda que ele tinha recebido do pai teve um fim. E com isso veio uma crise muito forte naquela terra, e ele começou a padecer necessidade. Porém, amado, ao invés dele voltar para a casa do pai, ao invés dele retornar para a presença do pai, o que ele fez? Talvez por vergonha, talvez por orgulho, não, ele procurou alguém fora, ou alguém daquele lugar onde ele estava vivendo, e pediu um emprego. Da mesma forma que o pai que tinha 2 filhos, nós falamos que é o Senhor, esse cidadão para quem ele foi pedir emprego, nós podemos colocar ele como Satanás. E Satanás é inimigo de Deus. Só que o inimigo de Deus, ele quer se vingar de Deus. Ele é inimigo do Pai, ele quer se vingar do Pai. Porém, meu amado, ele não consegue se vingar do Pai diretamente. Então, o que ele faz? Ele fica procurando
lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Então Satanás, ele fica ao derredor procurando a oportunidade para poder se vingar do pai na vida do filho. E nesse caso, o filho foi até ele pedir um emprego, que logo o aceitou como seu funcionário. Porém, meu amado, ele não colocou esse filho para fazer um serviço digno, talvez até porque o rapaz não tivesse nenhum tipo de referência ou experiência, mas colocou ele para fazer um dos piores serviços. Porque, querido, levando em conta que esse contexto aqui é um contexto judeu, apacentar porcos não era algo que agradava ao Senhor. Então, o que ele fez? O inimigo do pai pegou o filho e colocou para apacentar porcos para se vingar do pai. E ele foi apacentar porcos, querido, mas o que ele tinha não dava para ele se sustentar. E a palavra diz aqui, nós lemos, que ele desejava comer a comida dos porcos, porém ninguém lhe dava nada. Então, o versículo seguinte nós não lemos, mas diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia continua dizendo que ele se levantou e ele foi para a casa do pai, porque ele se deu conta que longe da casa do pai ele só iria continuar sofrendo e com certeza iria ser destruído. E Satanás, de certa forma, conseguiria algum tipo de vingança contra o pai na vida daquele filho ali. Então, querido, o que o Senhor tem para nos dizer aqui? Querido, que a nossa felicidade, a nossa realização, a nossa segurança está somente na casa do Pai e na presença de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus, se nós usamos na presença de Deus, nunca vai nos faltar. Mas se nós pegamos aquilo que recebemos de Deus e nos afastamos dele, nos afastamos dos costumes da sua casa, nós vamos viver do jeito que a gente acha que está certo, porém, aquilo que recebemos dele não vai durar muito tempo. E tão certo quanto ele vive, iremos passar por necessidade. Querido, se isso já aconteceu contigo, ou se isso vier a acontecer, que no nome de Jesus não aconteça, meu amado, mas retorne para a casa do Pai. Se você está longe da casa do Pai, a melhor atitude, a atitude mais sábia que você pode ter agora é voltar para a casa do Pai. Chega lá, peça perdão para o Pai, peça perdão para o Senhor, diga para Ele que você pecou contra o céu e contra o Pai, e que você deseja voltar submisso às ordens do Pai, porque quando Ele fala assim, aceita-me como um dos teus trabalhadores, Ele está dizendo assim, eu vou voltar lá, e vou me submeter ao meu Pai. Voltarei para a presença do Pai, porque na presença do Pai tem abundância de pão lá e eu não padecerei nenhum tipo de necessidade. Amém? Querido, no nome de Jesus, o melhor de Deus está por vir nessa semana? Está, querido. Mas aonde que o melhor de Deus acontece? Na presença do Pai, na casa do Pai. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você um texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Então, meu querido, de forma alguma se torne funcionário do inimigo do teu pai. De forma alguma trabalhe para o inimigo do teu pai, querido. Porque como nós acabamos de ler aqui nesse texto, é o Pai que sabe, os planos, os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. E Ele está afirmando na sua palavra que os planos dEle, os pensamentos dEle são de bem e não são de mal. E o mais interessante de tudo, por mais que a gente saiba
que Deus tem o melhor para nós, que o melhor de Deus está por vir. O texto que nós acabamos de ler está dizendo que Ele, esses planos que são de bem e não de mal, Ele não vai dar para nós o fim que Deus quer, mas Ele vai dar para nós o fim que nós esperamos. Amém? Então permaneça na casa do Pai, permaneça na presença do Senhor, né? Salmo 91 também diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 27, versículo 4 também diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, meu amado, permanece na casa do Pai, permanece na presença do Senhor, porque na presença do Senhor, como esse filho mais novo se deu conta, na casa do Pai tem abundância de pão. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, de aprendermos da Tua palavra. Toma a vida do meu irmão nas Tuas mãos, Senhor Deus, da minha irmã. Cumpra nele o Teu querer, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Não permita de forma alguma, Senhor Deus, que ele se afaste de Ti, que ele se afaste da Tua casa, Senhor. E se ele já o tiver feito, que o Senhor estenda as Tuas mãos e que o Senhor o atraia novamente para Ti e o leve novamente para a Tua casa, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Toma, ó Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família. E nessa semana surpreenda ele, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, manifestando a ele, ó Deus, o Teu poder, ó Deus, e a Tua generosidade, ó Pai. No nome de Jesus, que haja prosperidade aonde o meu irmão colocar as suas mãos, Senhor Deus, no nome de Jesus, tudo isso, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado na vida dele, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? No nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, não se afaste da casa do Pai, não se torne funcionário do inimigo do teu Pai, não trabalhe de forma alguma para o inimigo do teu Pai. Amém? O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abrir portas sobre a tua vida, meu amado, e vai fazer com que o nome dele seja glorificado na tua vida e através da tua vida, no nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, eu quero pedir para você, se você não está inscrito aqui no meu canal, por gentileza, meu amado, se inscreva, compartilhe essas mensagens com as pessoas que você conhece, especialmente com aquelas pessoas que você julga que está se afastando ou que já se afastou da casa do Pai. Envia para ela, Deus vai falar com ela, Deus vai fazer uma obra na vida dela e, no nome de Jesus, peça para elas também se inscreverem aqui no nome de Jesus. Amém? Grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem, no nome de Jesus.